Olá, pessoal! E aí? Estamos de volta em mais uma aula, não é? Dessa vez, nós iremos estudar o conteúdo do livro de vocês, intitulado Lanterna Maker, disponível a partir da página 23 do livro. Vamos lá? Como de costume, a cada novo capítulo do livro de vocês, Sofia vem nos contar uma história. Peço que vocês, ao final da aula, leiam com bastante atenção para que possam responder as questões. Combinado? Na historinha, Sofia aborda para vocês um pouco sobre a história da lanterna, o nosso conteúdo na aula de hoje. Gostaria de iniciar a minha aula te fazendo um questionamento. Você já imaginou como seria a sua vida hoje sem a eletricidade? É bem difícil imaginar, não é? Então, hoje nós precisamos de eletricidade para basicamente tudo no nosso dia a dia. Para carregar o nosso celular, para ligar nossa televisão, até energia para ligar o ventilador, o ar-condicionado e, em lugares mais frios, o aquecedor. Será que você saberia viver em um mundo sem geladeira? Então, isso já foi possível um dia, mas agora é realmente bem difícil nós imaginarmos nossa vida sem esse tipo de aparelho. Mas e aí? Você saberia me dizer o que é energia? A energia é tudo aquilo capaz de produzir uma mudança na matéria. Se você olhar ao seu redor, você irá perceber que a energia está presente em todos os lugares. Os carros, por exemplo, se movem devido à energia que é produzida na combustão que ocorre no motor. Os moinhos se movem com a energia produzida pelo vento e nós usamos a energia dos alimentos para também conseguir nos movimentar e sobreviver. Percebeu a importância da energia? Pois é. Existe uma frase bem famosa que diz a seguinte afirmação: a energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma ou é transferida para outros objetos. Um exemplo disso é a energia gerada pelo ar, que se transforma em energia elétrica e que, posteriormente, pode também se transformar em energia térmica para ligar o nosso ar-condicionado ou o nosso aquecedor, por exemplo. Mas e aí? Se eu te perguntasse quais as fontes de energia existentes, você saberia me dizer? Existe a energia renovável e a energia não renovável. Você sabe a diferença entre elas? As energias renováveis são aquelas que estão presentes na natureza e que não acabam, como a luz do sol, o vento e as ondas do mar. Já as fontes de energia não renovável são aquelas que se acabam com o tempo, como o petróleo e o carvão. Então, a energia, ela tem 4 pilares e eu vou te falar um pouco mais sobre cada um deles. Primeira afirmação: a energia se transforma. Um exemplo disso é a pilha da lanterna. A energia química vinda da pilha é transformada em energia elétrica. A segunda afirmação diz que a energia pode ser transferida de um objeto para outro. E um exemplo bem prático disso é se pegarmos água quente e misturarmos com água fria. Se você fizer isso, você vai perceber que a água quente passará a energia térmica para a água fria. Terceira afirmação: a energia é transferida e pode passar de um lugar para o outro. Então, um exemplo bem prático disso é a energia elétrica que chega das ruas até a nossa casa por meio de fios. E a quarta propriedade diz que a energia pode ser armazenada. Um exemplo disso é a bateria. Anteriormente, eu te falei de alguns tipos de energia, mas sem definir o que cada uma delas se trata. Vamos conhecer agora os tipos de energia e a que elas se referem? Vamos lá! Energia térmica é aquela produzida em forma de calor. Um exemplo disso é a fogueira. Existe também a energia mecânica, que é aquela criada pelos corpos em movimento. Um exemplo disso é a montanha-russa. Temos também a energia elétrica. Essa muito provavelmente é a mais conhecida por você. E essa energia, ela é transportada por meio da corrente elétrica. Ainda existe a energia química, que é aquela encontrada em substâncias como combustíveis e alimentos. Ainda temos a energia luminosa, ou seja, aquela que vem da luz, a energia eólica, aquela que vem do vento, e a energia hidráulica, que vem do movimento das águas. E aí, vamos falar sobre a lanterna? A lanterna, hoje em dia, geralmente é utilizada
quando nós não temos energia elétrica e nem temos luz. No livro de vocês, vocês conseguirão enxergar a lanterna que nós iríamos construir. Na nossa lanterna, ocorreriam vários tipos de transformação de energia, como essas que eu citei anteriormente. A bateria da nossa lâmpada, ela possui energia química. Essa energia é transformada em energia elétrica, passa pelo fio até chegar no LED e ser transformada em energia luminosa. É graças à energia luminosa que nós podemos iluminar os lugares por onde passamos. A maioria das lanternas utiliza a pilha como fonte de alimentação. A pilha, ela oferece a energia necessária para que a lanterna funcione. Claro, não só a lanterna, como diversos outros aparelhos do nosso dia a dia. Algumas pilhas são recarregáveis, ou seja, nos permitem que, depois de acabar a energia que contém nela, a gente possa produzir novamente essa energia e colocá-la para funcionar. Essas pilhas que nós podemos recarregar são conhecidas como fontes secundárias de energia. Já as pilhas não recarregáveis são conhecidas como fontes primárias, pois as reações que fornecem energia são irreversíveis, ou seja, mesmo que a gente carregue, ela não conseguirá colocar a energia novamente para dentro da pilha. Então, a pilha ela é composta por diversos elementos que reagem um com o outro. Cada elemento tem sua energia própria e, ao reagir, geram a energia química, que posteriormente vira em energia elétrica que a gente pode usar no dia a dia. Eu já te mostrei essa bateria, não é? Essa bateria aqui é a bateria de um celular. Mas existem diversos outros tipos de bateria que também são uma fonte de energia para nós. O funcionamento da bateria é bem similar ao funcionamento da pilha. Elementos se juntam, reagem e transformam a energia química em energia elétrica. A tecnologia da bateria é algo que vem evoluindo bastante no decorrer dos tempos, embora a gente muitas vezes não perceba. Como você é novinho, talvez não lembre e certamente nunca usou um celularzinho que a gente usava antigamente para jogar o jogo da cobrinha e fazer ligação. A bateria desse celular chegava a durar aproximadamente 2 dias. Mas por que isso acontecia? Porque ela era melhor do que a de hoje? É claro que não. Porque antigamente nós só usávamos os telefones para realizar ligação e o máximo de tecnologia que a gente tinha naquele aparelho era o jogo da cobrinha. Então não era consumida muita energia do aparelho, por isso ele durava tanto tempo. A bateria naquela época tinha cerca de 900 mAh. Já a bateria dos nossos celulares mais recentes possuem 4.000 mAh. Ou seja, o que podemos perceber com isso não é que as baterias não evoluíram, pelo contrário, elas praticamente triplicaram a capacidade de armazenamento. O problema é que hoje em dia nós usamos os nossos aparelhos para diversas coisas, não apenas para fazer ligação. Então, a gente usa o WhatsApp, Facebook, câmera, entre outros tantos aplicativos no nosso celular que consomem bastante energia. Por isso, muitas vezes é necessário que a gente recarregue a bateria mais vezes. Você deve estar se perguntando qual é a diferença da bateria para a pilha. A diferença é que as baterias geralmente armazenam bem mais energia do que as pilhas. Além dessas duas fontes de energia que eu citei, existem diversas outras. Se você quiser saber mais, dê uma procurada depois da aula. Combinado? Deixa eu te mostrar um utensílio que era bastante utilizado quando nós não tínhamos a lanterna e a luz. A lamparina. Quer saber mais como ela funciona? Vem comigo! Vocês estão observando aí na tela como nós fazemos para ligar uma lamparina. Primeiro, nós colocamos querosene em seu recipiente. Em seguida, inserimos o pavio. E por fim, tocamos fogo no pavio, gerando assim luz.
Para finalizar, deixa só eu te contar alguns materiais que são bons condutores de eletricidade e outros que são maus condutores. Vamos lá? Os bons condutores são aqueles materiais que se deixam atravessar pela corrente elétrica. Os metais como cobre, alumínio e ferro são exemplos de bons condutores. A água da torneira, a água salgada e a água ionizada, ou seja, aquelas das piscinas, também são ótimos condutores de energia. Outro exemplo de bom condutor é o nosso próprio corpo. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado na hora de usar a eletricidade. Já os materiais mal condutores são aqueles que não se deixam atravessar pela corrente elétrica. Eles também são conhecidos por material isolante. Um exemplo de material mal condutor ou material isolante é a borracha, o plástico, o vidro, entre outros elementos. Então, pessoal, depois de falarmos tudo isso, vocês vão perceber que faltou realizar os exercícios do livro. Deixa só eu te mostrar. Esses exercícios aqui são referentes a uma lanterna maker que nós construiríamos em sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, eu vou sugerir para vocês a construção de outro projeto maker. Antes, abra o livro na página 28. Teremos algumas questões aqui. A número 1 pergunta qual é a fonte de alimentação que nós usamos para acender a lanterna. A questão número 2 pede que, de acordo com os materiais que você utilizou, descreva a função de cada componente. Esses materiais são referentes à lanterna maker que nós faríamos na prática. Então, eu vou te explicar a função de cada um. Nós utilizaremos alguns objetos, como o LED, o cano, o fio, a bateria e o botão. O LED seria o material responsável pela emissão da luz. O fio seria o responsável por transportar a energia elétrica da bateria até o LED. Já a fita isolante seria para isolar, como o próprio nome já diz, fazendo com que nós ligássemos os fios sem tomar choque. Com o botão que nós utilizaríamos, nós iríamos ligar e desligar a lanterna. Já o cano seria o corpo da nossa lanterna, né? Onde a gente poderia pegar. E por último, a bateria, que como nós discutimos em nossa aula, é a fonte de energia da nossa lanterna. Então, pessoal, mesmo sem realizar esse projeto na sala de aula, com as explicações que eu dei agora, dá para vocês responderem as alternativas equivalentes à questão número 2, tá bom? Na página seguinte, a página 29, ela pede para que você cite as 3 principais transformações de energias envolvidas no funcionamento da lanterna. Em seguida, temos um desenho para que vocês pintem bem bonito. Arrasem, hein? Quando voltar para a sala de aula, eu vou querer ver. A tarefa de vocês é construir uma lanterna maker utilizando rolo de papel higiênico. Vocês irão pegar o rolinho, colar em uma das extremidades uma folha ou um plástico com qualquer desenho que vocês queiram que apareçam na parede. Em seguida, vocês vão colar. Por fim, irão pegar uma lanterna e irão colocar na outra extremidade do rolo. Ao iluminar, vocês irão perceber que o desenho escolhido irá aparecer na parede. É isto, até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo